Será que depois de eu ficar curado do Covid-19, passar por todo o processo, ir para o hospital, ficar mal e depois me recuperar, será que realmente eu adquiro imunidade? Esse questionamento que vamos tentar elucidar no vídeo de hoje. Bem, antes de iniciar essa nossa conversa, vamos falar sobre dois pontos muito interessantes, duas notícias muito interessantes para o debate. Primeiro, o exemplo da Coreia do Sul, que foi um dos países que mais foram festejados pela forma que trataram a doença, principalmente pela quantidade de testes que fizeram na sua população, verificaram que algumas pessoas que tinham sido acometidas do vírus e que eram consideradas curadas, ainda tinham, depois de um certo tempo, depois daqueles 14 dias, que geralmente está no protocolo, que a pessoa se recupera, ainda estavam testando positivo para o Covid-19. Significa que eles tinham o vírus no corpo e a dúvida é, por estarem com o vírus, existia a possibilidade ou não de continuarem transmitindo a doença para outras pessoas. Então, foi o primeiro alerta que a comunidade científica teve a respeito da reinfecção do Covid-19, ou então a possibilidade de pessoas que estavam tecnicamente curadas continuarem a também transmitir o vírus para outras pessoas. A segunda notícia muito importante vem da China, precisamente da cidade de Shenzhen, onde, deixa eu ler aqui, 262 pessoas recuperadas do Covid-19, 15% apresentaram também teste positivo. Então, havendo a possibilidade de reinfecção. Nesse caso, diferencia-se da Coreia, porque aquelas outras pessoas elas estavam tecnicamente curadas, mas com o vírus no organismo, significando que estavam transmitindo. Na China, não. Foram pessoas que estavam curadas, que tiveram a reinfecção. Esses 15% significa que tiveram novamente os sintomas. E levantou dúvidas sobre quão é robusta ou não essa imunidade a partir do momento em que você tem a infecção pelo Covid-19. Bem, esse tema é muito interessante da gente discutir, principalmente para aquelas cidades que estão começando a abrir novamente o seu comércio, as indústrias, os serviços, porque expõe uma dúvida que ainda não está muito bem esclarecida na comunidade científica sobre a possibilidade de reinfecção, de você ter tido a doença e novamente apresentar os sintomas e até novamente ser hospitalizado. E foi justamente isso que aconteceu aqui no Amazonas. Eu vou ler a notícia aqui para vocês, que é o diretor do Hospital de Parintins que voltou a ser internado com Covid-19 após estar recuperado. E a notícia é muito interessante porque ele tinha testado positivo em dia 26 de abril, teve a doença, se afastou, retornou às suas atividades como diretor do hospital e novamente teve a doença de uma forma até mais grave, que ele ficou com 30% do pulmão comprometido, inclusive foi para São Paulo se tratar, saiu do Amazonas, foi se tratar em São Paulo por sugestão de colegas médicos. Isso ainda precisa ser esclarecido. Estando em São Paulo, inclusive foi a sugestão que foi dada a ele, né, para que ele fosse para São Paulo, estando num centro que tem a maior capacidade de investigar essa reinfecção e tentar esclarecer como isso ocorre em pessoas que, no caso, voltam a ter a doença depois de ter sido considerado curado. Que põe em xeque esse pensamento do que se eu tive o vírus, eu estou imune, eu não vou ter mais a doença. Não é bem assim. O caso do diretor do Hospital de Parintins, aqui do Amazonas, demonstra isso. Significa que, primeiro, a exposição do vírus é uma das coisas que a gente precisa esclarecer, e é preciso que se diga, a carga viral. Vamos falar de um profissional de saúde. Ele está lá tratando de pessoas com Covid-19 e ele pode ter tido, por esse contato, em algum momento, como é um vírus altamente contagioso, ele tenha adquirido Covid-19, tenha sido afastado e depois de recuperado dos 14 dias volta a trabalhar e novamente exposto a uma carga viral muito elevada. Ele pode novamente adquirir a doença e ter todos os outros sintomas e também ser acometido de todos os problemas que essa doença causa, respiratório grave, e que isso precisa ser esclarecido.
Essas situações que eu citei aqui, elas servem de alerta para nós que mesmo que tenhamos tido o vírus, não é o meu caso, eu não tive ainda sintomas do vírus, e mesmo porque nós não estamos testando a população, essa pseudo-imunidade que as pessoas pensam que têm ou que tenham depois de ter a Covid-19 é que preocupa. Porque essa confiança é que vai nos colocar novamente em exposição com o vírus, a deixar de usar máscara, a não lavar mais as mãos, não ter os cuidados de higiene com os produtos que vêm de fora, como uma compra de supermercado, um medicamento que vem de uma drogaria de entrega, um alimento que está sendo entregue também por delivery. Então, tudo isso, esse relaxamento, ele pode em algum momento novamente favorecer que a pessoa tenha a Covid-19, porque nada está esclarecido ainda em relação à reinfecção da doença após você ter tido ela. Então, é muito importante que se diga isso, que você tenha em mente que não porque você teve a doença, que você testou positivo, que você sarou, não significa que você não está mais transmitindo a doença e ter tudo de novo, todos os sintomas, todas aquelas preocupações, ter necessidade de buscar um auxílio médico de UTI, com respirador e etc. E isso no momento em que Manaus, aqui no Amazonas, se fala em reabertura do comércio, que você tem um novo recorde, são 2,7 mil novos casos aqui no Amazonas, com quase 39 mil positivos. E isso porque nós estamos falando de uma situação de subnotificação. E a subnotificação é uma coisa que é real. Não é? Eu conheço várias famílias que disseram, olha, eu tive, foi confirmado Covid-19, e depois disso a minha família toda teve sintomas, mas só testou eu, ou então não foi necessário testar os demais. E como é que está sendo feita essa contabilidade? Tá? Eu fiquei doente, testei positivo, mas coabito com mais 5 pessoas. E essas outras 5 pessoas tiveram sintomas e não foram testadas. Como é que fica na estatística? Vale somente para mim ou vale para os outros 5 também? Você está entendendo? Então, a situação é muito crítica, porque eu também conheço pessoas que tiveram esses sintomas e nenhum deles adoeceu de forma grave, uma família inteira, aí eu falo pessoas com 5, 6, 7 membros de uma mesma família, morando numa mesma casa, em que tiveram todos os sintomas, mas que também não buscaram auxílio médico, não foi necessário, certo? E se consideraram curados, estão aí circulando. E essas pessoas que são as que nos preocupam agora nesse momento. São pessoas que acreditam que têm uma imunidade, que deixaram de usar máscaras, deixaram de ter todos os cuidados de distanciamento das pessoas quando saem às ruas. E é o que mais a gente vê. Pessoas relaxando o comportamento, quando na verdade isso deveria agora reforçar com novos hábitos sanitários para cada um de nós. O remédio amargo da ignorância é justamente novamente voltarmos à estaca zero, com índices alarmantes de internações nos hospitais e novamente o fechamento dos mercados. Então, não é porque você teve a Covid-19 que você vai deixar de usar máscara. Não é porque você teve Covid-19 que você vai deixar de lavar as mãos como tem que ser lavadas. Não é porque você teve Covid-19 que você vai deixar de fazer o isolamento social quando necessário, deixar de circular de forma desnecessária na cidade, que você deixe de manter aquela distância de 1 metro, 2 metros do indivíduo para que você não possa se reinfectar novamente. Essa doença é muito nova, ainda vamos descobrir muita coisa a respeito dela. Então, todo cuidado é necessário. E isso também vale para os governos que estão pensando nessa reabertura. E essa reabertura gradual ela tem que estar muito afinada com os hospitais, com o avanço das internações nos hospitais e também um outro olho, não somente nos hospitais, mas das pessoas que estão morrendo em casa, com sintomas de síndrome respiratória aguda grave, a SARS. Então, tudo isso é muito, muito, muito novo ainda. Precisamos ter muito cuidado antes de abrir novamente o comércio e que também
relaxemos as nossas medidas de proteção pessoal e de nossa família, certo? Então, vamos pensar na coletividade. Se você já teve a doença, continue usando a máscara, continue lavando a mão, porque você pode novamente ter a doença, isso não é certo ainda que você esteja imune, e você protege a você, a sua família, desse mal que vai perdurar ainda durante muito tempo na sociedade, até que tenhamos uma vacina ou um remédio que seja eficaz para eliminar o vírus do organismo. Eu fico por aqui com essa minha mensagem e finalizo dizendo que Deus nos abençoe.